Reportagem da Princesa FM, TV TCM, conversa com o nosso amigo Rogério Torres, chefe do cartório eleitoral da 29ª Zona, que vai abordar com a gente vários assuntos relacionados à Justiça Eleitoral. Nessa última quinta-feira aconteceu um compromisso com vários cartórios eleitorais da região Oeste, a 29ª inclusa, na cidade de Mossoró. Que programação foi essa, Rogério? Isso é uma programação de avaliação do processo eleitoral, né? Porque termina uma eleição, apesar dos trabalhos do cartório terem sido bem realizados, é sempre importante fazer uma avaliação geral, né? Então a gente faz uma avaliação interna, a gente conversa com os mesários aqui do próprio município para saber o que eles acharam, né? Tudo isso é repassado para o TRE. O TRE também tem diversas análises feitas pelas empresas contratadas, pelo material recebido, né? De como foram os sistemas, o funcionamento do sistema, né? Então tudo isso é importante ser avaliado para que a gente possa ter ainda um serviço melhor ainda em 2026. Então a gente tem essa fase agora de polos, né? A gente ainda vai ter um encontro na próxima semana em Natal, onde vai reunir tudo que foi relatado sobre esses problemas, né? Sobre as melhorias, né? Já começar a analisar coisas que a gente pode fazer melhor em 2026, né? E aí vai ter até um documento final, né? Uma elaboração final de tudo que foi relatado. E também você esteve participando em Natal do encontro que tratou especificamente sobre prestação de contas. Aliás, o momento de orientar e reavivar um aconselhamento para os candidatos eleitos, é preciso que a prestação de contas seja deferida para que possa acontecer a diplomação, não é isso? Isso, exatamente, né? Passa o processo eleitoral, a eleição, né? Aí a gente entra nessa fase de prestações de conta, né? Que todos os candidatos têm que prestar conta, mesmo o candidato que teve o seu registro de candidatura indeferido ou que desistiu da campanha durante o período eleitoral, ele precisa prestar contas, né? Então, os candidatos já podem prestar contas, eles não precisam prestar contas no último dia, né? Que ele tem um prazo de 30 dias a contar da eleição, mas às vezes ele deixa para o último dia, ele não precisa deixar para o último dia. Estando pronta já a prestação de conta dele, ele já pode encaminhar para a gente, né, essa prestação de conta, e ela vai ser analisada. Os eleitos, né, que vão ser diplomados, né, a diplomação ainda não está marcada, mas deve ser mais para o final ali, período em torno do dia 10 ao dia 19 de dezembro, né? Então, para que ele seja diplomado, é necessário que as contas dele estejam julgadas, né? Então, ele tem que prestar as contas, né? Então, os candidatos podem prestar essas contas, e muito importante, que às vezes ele esquece de juntar a procuração do advogado. Ele precisa de advogado para prestar essas contas. Então, se ele prestou as contas, mas não tem advogado, então é mesmo que ele não tenha prestado as contas, que elas vão ser julgadas também como não prestadas, e aí tem um problema muito grande. Porque quando a conta é julgada como não prestada, esse candidato passa 4 anos sem a quitação eleitoral. Ele passa todo o período da legislatura para o qual ele concorreu sem quitação eleitoral, né? Então, é um prazo muito longo. Então, assim, ele pode até prestar as contas e elas serem desaprovadas. Mas não prestar é muito grave para o candidato. E na eventualidade de uma desaprovação, ele ainda terá uma oportunidade para apresentar, digamos, uma retificação, a correção do problema que foi detectado pela Justiça Eleitoral? O fato em si de ser desaprovado, ele não vai ter consequências para ele, a não ser que nessa desaprovação seja verificado que ele utilizou o recurso de forma irregular e tenha que devolver um recurso, né? A gente, em 2020, nós tivemos casos onde as pessoas receberam recurso público, né, e não comprovaram aquela utilização de forma correta, então foram condenados a devolver esse dinheiro. Pode haver aplicação de multas também, né? Então, assim, a priori, só o fato de desaprovar não tem nenhuma consequência, a não ser que seja constatada alguma outra coisa, ou que seja constatado de repente um abuso de poder econômico, abuso de poder político, né, que aí pode levar a outras instâncias, né? Mas assim, só o fato de desaprovar não tem consequência. Agora, o fato de não prestar, aí só o fato de não prestar já leva para ele essa falta de quitação, ainda podendo acarretar que ele tenha que devolver recursos públicos recebidos, que ele sofra multas, né? Outros problemas também. A Justiça Eleitoral estabelece um período para que aqueles eleitores que eventualmente não puderam participar da eleição apresentem a justificativa formal e há um prazo para isso. Que prazo é esse, Rogério? O prazo é bem longo, né? Porque ele é de 60 dias a contar da eleição. Então a eleição foi dia 6 de outubro, né? Então esse prazo vai até ali o comecinho de dezembro, né? Então tem um bom tempo. Eles podem fazer pela internet, pelo e-título, podem vir aqui no cartório fazer também, né? A gente aconselha que eles façam, né? Para que não fique com essa situação sem quitação eleitoral por muito tempo, né? Porque, apesar desse prazo, quem faltou à eleição já está sem quitação eleitoral no sistema, né? Porque já entrou lá que ele não veio votar e ele tinha que votar. Então ele tem esse prazo para justificar. Passado o prazo, aí vai ficar realmente para ele a opção de pagar a multa, né? Que a multa é R$ 3,50, mas o pior é que a pessoa fica sem a quitação. E às vezes ela precisa urgente da quitação e não tem a quitação. Então a gente pede que o eleitor que não justificou, que procure a Justiça Eleitoral ou aqui presencialmente ou através, né, da internet, né? E é uma coisa importante também, já avisando os eleitores, que dia 5 de novembro ocorre a reabertura do cadastro eleitoral. Então a gente volta a transferir títulos, volta a fazer mudanças no título. Muita gente está procurando a gente porque está com o nome errado, ou casou, ou se divorciou, ou constatou que no título tem um nome errado, né? Ou fez uma alteração de nome realmente.
né? Então, todas essas situações a gente vai poder resolver a partir do dia 5 de novembro. Primeiro título também, né, das pessoas que nunca fizeram título, querem fazer, tudo isso a partir do dia 5 de novembro a gente vai estar voltando a oferecer de serviços. Rogério, nós tivemos na eleição algumas mudanças de sessão de votação por razões justificadíssimas, tivemos inclusive a oportunidade de entrevistá-lo sobre isso, mas a gente percebeu que alguns eleitores que foram remanejados nessas alterações se sentiram desconfortados. Nós temos aqui o exemplo de eleitores da Escola Municipal João Duís que foram votar na Escola Maria Neuda, no Paraty. Essas pessoas podem procurar a justiça para, por exemplo, requerer voltar à sua sessão de origem? Isso, essas pessoas podem, a partir do dia 5 de novembro, procurarem a gente, até pela internet, se não precisar coletar biometria, ou aqui presencialmente no cartório eleitoral, né, para fazer realmente a adequação do seu local de votação, onde ela quer realmente votar. Porque algumas pessoas realmente foram levadas para o Paraty, mas ficou muito longe, né? Para voltar para o João Duís, o problema é porque lá não cabem muitas sessões. Então a gente hoje está lotado lá, sem vaga. Então, mas alguém pode sair de lá para ir para outro canto e alguém pode pegar uma dessas vagas. Mas se a pessoa quiser outro colégio que a gente tenha vaga, né, ela pode fazer isso também, né? E a gente vai já até o final do ano já começar um estudo, né, que a gente já começou, na verdade, a gente vai concluir, né, de mais algumas mudanças no local de votação, né, porque a gente planeja, né, já utilizar 2 escolas, né, que é o Poeta Renato Caldas e aquela escola nova lá da entrada ali do Edgar Montenegro, né? A gente planeja utilizar essas 2 escolas, são escolas que a gente já iniciou uma análise, né? Então a gente vai, e assim que a gente tiver com isso concluído, a gente vai estar divulgando para a sociedade, para que as pessoas também possam ou pedir para votar lá, ou se a associação foi levada para lá, mas ele quer trazer para outro canto, ele também possa fazer. E a gente pretende fazer isso com muita antecedência para que em 2026, até 2026, as pessoas já estejam, né, já tenham se organizado para votar onde é melhor para ela. Para a gente finalizar, agradecendo a sua atenção de sempre, Rogério, balanço geral da eleição tranquilo, avaliação positiva? Foi super positivo, muito tranquilo, né? A gente problemas que a gente teve em outras eleições não tivemos nessa, né? A gente também conseguiu divulgar o resultado com facilidade, né? Porque na última eleição municipal houve um atraso no TSE, o resultado já saiu lá para as 10 horas. Dessa vez foi tranquilo, né? A gente utilizou o local de votação lá no Trapiá, mas fizemos a transmissão do resultado de Iglau, o que não provocou uma demora maior, né? Já que é o local mais distante que a gente tinha para que os resultados chegassem até aqui. Então foi bem tranquilo realmente, foi uma eleição tranquila dos trabalhos que a gente realizou, a gente conseguiu cumprir todos os prazos que a gente tinha, né, conseguiu realmente terminar a eleição, né, sem ter ficado com muitas falhas, né? Alguns erros sempre ocorre uma falha aqui, uma falha acolá, e a gente faz esse levantamento para tentar melhorar ainda mais em 2026, né? E aproveito a oportunidade também para agradecer demais a participação dos mesários, de todo mundo que participou desse processo eleitoral. Nós tivemos uma quantidade imensa de voluntários, tanto que não conseguimos nomear todos os voluntários que nós tivemos, né? Temos voluntários que sobraram e que a gente já quer aproveitar eles para 2026, e a gente espera que a população de Açu continue participando, principalmente das zonas rurais, que em alguns cantos a gente ainda sente falta, né? Que eles procurem, que eles se interessem, até porque quando a gente tem ali uma sessão numa zona rural, é muito importante para aquela comunidade participar, né? E para que aquela comunidade possa votar de forma mais tranquila lá na própria comunidade, é importante que as pessoas participem também, ajudando essas pessoas a votar. De que forma? Sendo mesários, sendo voluntários da Justiça Eleitoral, para que a gente possa estar sempre prestando realmente o melhor serviço a essas pessoas, né? Receber melhor os eleitores no dia da eleição.